Não existe mensagem fácil de pregar. Mas quando a mensagem é aquela que trata de bênção, é uma maravilha. Mas quando uma mensagem é como essa série de mensagens que nós estamos pregando, que o pastor Éder começou no domingo passado, são mensagens difíceis, gera uma tensão, uma ansiedade muito grande na vida do pregador, porque são mensagens de desafio. Tanto desafio que eu pensei em colocar no YouTube todas elas, por isso está sendo gravada. Gravamos domingo passado. Quem perdeu, está lá no YouTube, já está. Quem não perdeu, quer ver de novo, está lá. Se você quer mandar para um amigo, para um parente, é só mandar, está lá no YouTube. Qualquer coisa me peça o endereço, eu te mando. Irmãos, são mensagens que, para a vida da igreja, eu creio ser muito importante. Sabe por quê? Nós vivemos um tempo em que essa comunhão não é prioridade. De uma forma geral, eu estou dizendo. Estou generalizando. De uma forma geral, a comunhão dos santos, que para Deus é uma preciosidade, nem sempre é valorizada. E nós estamos vendo nas igrejas, nessas cartas às igrejas da Ásia, escritas por João, nós estamos vendo algumas virtudes, alguns defeitos, e nós estamos aprendendo com isso. Eu gostaria que abríssemos as Bíblias em Apocalipse 2, de 1 a 7. Apocalipse de João 2, de 1 a 7. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Podemos ler? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, estamos diante da tua palavra, e eu te peço que o Senhor nos dê a graça de entendê-la. Pai, que o teu Santo Espírito nos dê um coração propício para recebermos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Mude em nós o que for necessário, mude em nossa igreja o que for necessário. Eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Como eu disse, há alguns domingos estamos refletindo sobre a igreja, sobre a comunhão dos santos, sobre avivamento, sobre envolvimento com o reino de Deus. Estamos lendo as cartas de João às 7 igrejas da Ásia. E como já vimos, João se encontra na ilha de Patmos. Fazendo o que ele? Ele está detido. Experimenta momentos de êxtase espiritual, porque Jesus fala com ele. Naquele momento de dificuldade terrível, de detenção, o anjo do Senhor fala com ele. João recebe a visão e uma ordem. No verso 11 diz assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje, carta à igreja de Éfeso. A carta é endereçada a quem? Ao anjo da igreja, literalmente mensageiro. Normalmente na Bíblia o anjo é um mensageiro celestial. Aqui trata-se do pastor da igreja. Aproveitando algumas anotações do pastor Shed, já falecido, nós vamos observar esta carta enviada a esta igreja. Quem dita o conteúdo dessa carta não é nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É Jesus. O conteúdo dessa carta vem com autoridade, é o próprio Jesus que dita o conteúdo. Isso me faz lembrar o motivo pelo qual as multidões ficavam maravilhadas com a doutrina de Jesus. Lá em Mateus 7:29 diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus, ele detém toda a autoridade, e ele fala com autoridade, e ele diz a João para escrever. E nós vamos pensar um pouquinho na natureza da igreja de Éfeso. Qual é a natureza da igreja de Éfeso? Primeiro, nós vemos que ela é enérgica. Enérgica, primeiramente, em obras. Veja o texto. O que são essas obras? Negócio, serviço, aquilo em que alguém está ocupado. Aquilo que alguém se compromete a fazer. E ela estava engajada na obra do Senhor, ela estava engajada no reino. Era uma igreja atuante. Era uma igreja de esforço, de labor, que traduzido é aborrecimento e fadiga resultante de um trabalho intenso. Trabalhava para valer mesmo, não era aquele servicinho que é empurrando com a barriga, não. Eles eram envolvidos lá atrás. Era uma igreja de paciência, perseverança, estabilidade, constância. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante dos maiores sofrimentos, a pessoa está firme. Firme na graça, firme na fé, firme no Senhor. Era assim a igreja de Éfeso. Outra natureza da igreja de Éfeso, além da energia, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja rígida, era uma igreja muito firme. Ela provou os líderes. Sabe, já tem um tempo que eu ouço uma frase que me preocupa. O líder está dizendo bobagem, está fazendo bobagem, e eu vejo pessoas dizendo assim: não podemos tocar no ungido do Senhor. E o líder continua fazendo bobagem, continua falando bobagem. Quantas bobagens nós ouvimos por aí, principalmente na televisão? Não podemos tocar no ungido do Senhor. Pastor não é rei. Uma das coisas que o pastor precisa ser para conseguir pastorear é ser, fugiu a palavra agora, que não pode, ninguém acha alguma coisa para acusar. Ilibado.
irrepreensível. Então, se a Bíblia fala que o pastor tem que ser irrepreensível, quer dizer que ele pode ser repreensível, que ele pode ser repreendido. Isso eu vou cortar depois, claro. Irmãos, eu costumo dizer que se a igreja fala amém em tudo para o pastor e o pastor erra, o que acontece com a igreja? Se o pastor cair no buraco, vai toda a igreja, se ela fala amém para tudo. E essa igreja, a igreja de Éfeso, ela provou os líderes. E ela percebeu que havia ali homens maus, que traduzido de natureza perversa no modo de pensar, sentir, agir. Tais líderes mentindo se diziam apóstolos, que é mensageiros, significa mensageiros. Serviço que é especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Jesus. Apóstolo é aquele mensageiro enviado diretamente por Jesus. E a gente vê uma extensão disso a Paulo, Barnabé, Timóteo e Silvano. Estas pessoas foram apóstolos de Jesus, enviados de Jesus. Quando você vir hoje alguém dizendo apóstolo, não é. Pode ter certeza que não é. E alguns daqueles líderes estavam se dizendo apóstolos e eles não eram. E aquele povo, epa, peraí, vocês não são apóstolos. E aquele povo odiou a sua doutrina, como diz aí o verso 6. A igreja de Éfeso não suportou a doutrina dos nicolaítas. E os nicolaítas eram uma seita que se tornou uma pedra de tropeço na igreja de Deus. Por quê? Primeiro que ela encorajava os crentes a participar de festas idólatras dos pagãos. Eu não vou nem entrar na questão hoje, mas hoje tem muito crente participando de festa de pagão, e até pagando para entrar. Não vou entrar nessa questão hoje. Mas isso se entristece a mim, que sou tão pecador. Eu fico imaginando como é que Deus se sente quando vê, por exemplo, um crente pagando para entrar num show, para ouvir música que não foi feita para Deus, para um ajuntamento que ali não vai ter oração, ali não vai ter palavra, ali não vai ter comunhão, ali não vai ter nada. Você vai lá, paga, entra e participa. Isso é festa pagã. E o crente está lá. Tivemos aí Rock in Rio dias atrás. Vocês acham que tinha algum crente lá? Os nicolaítas, eles encorajavam os crentes a festas pagãs, idólatras. Encorajava também os crentes a praticarem a prostituição. Essa coisa de prostituição a gente pode pular, que não tem no meio dos crentes, certo? Não tem. Jovem não fica. Esposo não traz esposa. Esposa não traz esposo, nem no pensamento, porque Jesus diz que pensou. Era uma igreja fria. Faltou o entusiasmo para com o seu Senhor, já não tinha mais entusiasmo. O Ched faz um comentário assim, aquele amor por Cristo e pela família dos cristãos que tinham no início da vida cristã, o amor original, puro, fervoroso e alegre, lá de 1 Coríntios 13, acabou, não tem mais. Faltou também amor aos irmãos. A igreja estava amando apenas a si mesma, não amava mais, não tinha mais aquele amor que tinha lá no começo. Este amor, essa comunhão íntima, era muito cara. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que instrui os efésios, lá em Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo está orientando aqueles irmãos: irmãos, essa comunhão é imprescindível, é algo muito cara. O que aconteceu com aquele fervor de outrora? Em que momento aquele fervor se perdeu? E sabe o que eu fico perguntando para mim? Eu sugiro que você pergunte para você mesmo. Eu fico pensando: o que eu canto para Deus ainda me emociona? Qual foi a última vez que eu chorei cantando para Deus? Eu não estou aqui falando de emocionalismo. Eu estou falando daquele momento em que você se derrama na presença do Senhor. E que você está fervoroso, com aquele fervor que vem de Deus. Aquele fervor que te faz se envolver com o reino, se envolver com a igreja, se envolver com pessoas. Aquela igreja precisava de restauração, que é a segunda coisa que eu quero ver com vocês. Restauração faz parte de um processo. Algo está gasto, algo está quebrado, feio, ineficiência, inadequado, ultrapassado. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar na restauração. O mesmo acontece nos relacionamentos. Há problema no casamento? Vamos arregaçar as mangas. Vamos trabalhar. Felicidade dá trabalho. Relacionamento com Deus também. É preciso investimento, é preciso tempo, é preciso dedicação. Vida com Deus, eu sempre comparo ao relacionamento com uma pessoa. Você fica aí um tempo sem ver um amigo, muito tempo sem ver um amigo, aí depois você vai encontrar com esse amigo e vai conversar. Conversar o quê? Quanto tempo você fica conversando com Deus? Aí em um determinado momento você resolve: agora eu vou orar. Entra para o seu quarto e vai orar. Aí você fica, quantos minutos? 1,5, 2? Não tem mais assunto, eu tenho que achar outra coisa. Eu tenho que checar meus e-mails. Não tem mais e-mail, né? Agora é WhatsApp. Eu não tenho mais assunto com Deus. Este relacionamento precisa de restauração. E essa restauração envolve lembrança. Veja: lembra-te, pois, de onde caíste. Verso 5. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse pois aí. Não sei se toda versão traz isso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Qual é a razão desse pois? Então nós vamos trocar esse pois por visto que. Visto que eu estou contra ti, porque abandonaste o primeiro amor, lembra de onde caíste. Vamos trocar esse pois também por já que. Já que eu estou contra ti, porque abandonaste o primeiro amor, lembra de onde caíste. Vamos trocar esse pois de novo por então. Eu estou contra ti, porque abandonaste o primeiro amor. Então, lembra de onde caíste. Lembrar não significa apenas trazer à mente, mas também se manter atento. Bom, eu caí aqui, não caio mais, vou tomar cuidado. Lembra de onde caíste. Antes do próximo passo, que é o arrependimento, é preciso que haja consciência de erro. Quem não tem consciência que errou, não vai consertar. Certo? É preciso que eu esteja convencido que eu errei. E esta consciência é dada pelo Espírito Santo. Arrepender-se é outra fase da restauração. O arrependimento implica em mudança de mente
mudança de vida, mudança de postura. Judas se arrependeu? Se arrependeu ou teve remorso? E qual é a diferença disso? Ele devolveu as moedas e foi se enforcar. Ali não houve arrependimento, ali houve remorso. Ele não teve uma mudança de vida. Mas a igreja de Éfeso é chamada ao arrependimento. E este arrependimento a levaria a uma mudança de postura. Ela voltaria à prática das primeiras obras. Mas quais eram essas primeiras obras? Tem um pastor Wagner, reverendo Wagner, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Disse assim: o Senhor faz uma exortação muito séria. E a constatação atual do Senhor quanto à postura da igreja em comparação ao passado recente era bem delicada. A igreja de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo e também pastoreada por Timóteo. E nos seus primeiros anos, houve um impacto muito grande na sociedade. Era uma igreja extraordinária. Uma igreja proclamadora da verdade que experimentou um avivamento maravilhoso. Porém, 40 anos depois que havia acontecido, essa carta é escrita dizendo que se tornaram uma igreja fria. Estamos falando de envolvimento com o reino, com Deus, com pessoas. Arrepender-se. E quando a gente se arrepende, a gente volta. Não quero mais isso para a minha vida, eu vou voltar. Faça, produza, prepare, volte a botar a mão na massa. Se não trabalhava antes, volte a trabalhar para o Senhor. Não está mais animado, não está mais entusiasmado, está enfraquecido, desanimado. Volte ao ânimo. E quem vai te dar esse ânimo é o Senhor. Sabe que muitos agora é coach, né? Muitos estão ganhando muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eles não contam o segredo. Então eles vão às empresas e dão palestras motivacionais. E estão ganhando dinheiro, que não há nada errado nisso, eles têm que ganhar mesmo. Trabalhar, vão ganhar dinheiro. Mas eles não contam o segredinho. Que aquele entusiasmo, ele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele vem lá do coração para fora. Não resolve eu chegar aqui, irmãos, vamos lá. Quarta-feira tem culto, vamos orar junto. Sábado tem culto da juventude. Todo mundo, vamos participar. Esse entusiasmo de fora para dentro os irmãos podem até responder, pode até durar aí 1 dia, 2 dias, 1 mês. Mas quando aquele avivamento que vem lá de dentro, promovido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, aí é outra coisa, A lembrança, o arrependimento, a volta fazem parte da restauração. No caso da igreja de Éfeso. Mas, caso não queiram a restituição, a restauração, o que aconteceria? Se eles não quisessem? A terceira coisa é uma consequência da postura assumida. Veja o verso 5 aí. E se não houver arrependimento e o retorno às primeiras obras, quais seriam as consequências? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Veja aí no verso 5. É isso que está escrito aí? Mas o que seria isso? Isso é um castigo? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro.
Vocês se lembram que quando João estava ali na ilha de Patmos, que chegou, ele começou a ouvir aquela voz muito forte, e que ele virou para trás para ver quem falava com ele, e ele viu um anjo, o que ele tinha na mão? 7 estrelas e 7 candeeiros. E o que simbolizavam os 7, as 7 estrelas e os 7 candeeiros? Veja aí, voltem um pouquinho no capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que significa isso? Se caso não houvesse arrependimento por parte daquelas pessoas, Jesus removeria a igreja deles daquele lugar. Veja, vou remover o teu candeeiro. Essa remoção seria um castigo. Deus tiraria aquela igreja dali como um castigo para aquele povo, igreja local. E ainda vejo pessoas dizendo que placa de igreja não significa nada. Eu convido a quem diz que placa de igreja não significa nada a voltarmos para as Escrituras e aprendermos mais da Bíblia. Se Deus castiga aquela pessoa que não se arrepende, tirando a igreja dela, isso significa que igreja local não seja importante? Se não fosse importante, Deus não daria um castigo desse. Nós fazemos parte da Igreja Universal. Me entendam bem devagar. Devagarzinho. Igreja Universal, o que é? É a igreja dos salvos de todo lugar, de todas as épocas. E alguém inteligentemente fundou uma igreja e botou esse nome. Mas Igreja Universal, é essa igreja que nós pertencemos, que é o povo de Deus reunido de todos os lugares e de todas as épocas. Mas nós também fazemos parte de uma igreja local, que é imprescindível na nossa vida. Você se lembra o que está escrito em Salmo 133? É muito bom, é muito agradável, é muito suave aos olhos de Deus, essa união, essa comunhão. E dias atrás nós comentamos isso, que dá um exemplo ali do Monte Hermon, que é muito alto, lá em cima, ao norte de Israel, e que ali cai um pesado orvalho e vai congelando, porque lá é muito frio. E aqui embaixo, em Sião, em Jerusalém, no povo de Deus, ali não tem água, ali é muito seco. E aí no verão, aquela água, aquele orvalho que está congelado, vai derretendo e vai descendo. E aumenta o nível do Rio Jordão, aumenta o nível do Mar da Galileia, aumenta o nível até do Mar Morto. E traz água para aquele povo, traz vida para aquele povo. Sião é mais importante porque o povo está ali. Mas o Hermon, que está lá em cima, traz vida ali. Então, isso indica que eu preciso de você e você precisa de mim. Devemos orar em casa, devemos cultuar em casa.
Devemos meditar, estudar a Bíblia em casa, mas é impossível termos comunhão em casa. E outra faceta muito importante da igreja. Na igreja nós nos amolamos, nós nos afiamos. Como? Hebreus 3,13 diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se eu estou sozinho, se eu estou levando uma vida sozinho, longe de qualquer igreja, longe de compromisso, longe da comunhão, e eu começo a errar, quem vai me chamar a atenção? Quem vai falar assim: pastor Paulo, você está errado? Quem? Ninguém. E outra, se eu sair da igreja por causa de algum motivo, eu já estou demonstrando que eu não sou nada humilde. O humilde, ele aceita exortação, ele aceita correção. Mas também ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A outra postura é a postura do vencedor. Então vamos lá, concluindo, quais as lições que podemos tirar da carta à igreja de Éfeso? Era uma igreja enérgica, em obras, em esforço, em paciência e também em ortodoxia. Era uma igreja muito rígida, muito rigorosa. Ela provou seus líderes e reprovou o desvio doutrinário deles. Mas a igreja de Éfeso se tornou, em cerca de 40 anos, uma igreja fria, sem aquele fervor do início. Aquela igreja foi chamada à restauração. Ela foi chamada a se lembrar, a se arrepender, a voltar às primeiras obras. E aí eu fico pensando aqui comigo, qual tem sido a nossa energia em obras, em esforço e em paciência? Primeiro a minha. Qual tem sido a minha energia nas obras, no esforço, na paciência, no sentido de perseverança? Qual tem sido na nossa igreja a energia nas obras, no esforço, na perseverança? Para a gente pensar, não? Qual tem sido o nosso rigor na doutrina? Eu tenho sido rigoroso na doutrina? Ou eu tenho aceitado tudo o que é legal? A gente vê muita coisa por aí. E o que dá para a gente aproveitar? O que eu tenho, a minha vida tem sido pautada no quê? Naquilo que eu penso? Naquilo que me dá prazer? Ou nas Escrituras? Qual tem sido o meu rigor na doutrina? Irmãos, seguir a Bíblia não é nada fácil. É? Não. Qual é a dificuldade de seguir a Bíblia? Qual é a dificuldade de ser rigoroso na doutrina? Confessar, por exemplo, confessar as vossas culpas uns aos outros. O que significa isso? Eu cometi um deslize. E eu falei mal de um irmão. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que procurar esse irmão e falar: irmão, eu falei mal de você. E isso é confessar as culpas uns aos outros. Se eu tenho essa consciência que se eu falar mal de alguém, eu vou ter que procurar essa pessoa, eu vou ter que passar esse carão de dizer eu falei mal de você, o que eu vou fazer antes de falar mal da pessoa? Quantas vezes eu vou pensar antes de falar? Eu vou pensar uma vez, eu vou pensar 2 vezes, eu vou pensar 3 vezes, eu vou pensar um monte. Não vou falar não, porque depois eu vou ter que ir lá. Que vergonha! Irmão, falei mal de você. Não vou pagar esse mico não.
Agora tem aquela fofoca santa. Já ouviram fofoca santa? Irmão ou irmã, nós precisamos orar. Nós vamos orar por fulano. Irmão, ontem eu vi ele entrando no motel com uma outra pessoa. É claro que eu vou cortar isso. Irmã ou irmão, vamos orar por fulano, ele está mentiroso. Eu já peguei ele em cada mentira, vamos orar por ele. E aí vem as fofocas santas, aquela fofoca, vamos orar. Eu ponho vamos orar e depois lenha. Vamos orar, lenha. Qual tem sido o rigor na doutrina? Eu tenho pautado a minha vida na palavra? Eu tenho sido fofoqueiro? Eu tenho sido iracundo? Eu tenho faltado com fervor? Cadê aquele fervor? Nós cantamos uma canção hoje que fala de profundidade que eu tive há um tempo atrás. Eu não lembro agora da frase. Mais fundo. Leva-me mais fundo, como eu já estive. É assim, mais ou menos assim. Será que eu e você já estivemos mais fundo do que estamos hoje? Irmãos, isso tem me consumido. Isso tem feito perder cabelo. Eu não estou dizendo isso com relação à igreja, eu estou dizendo isso com relação a mim. A mim. Porque eu estou lutando com Deus. Eu não cheguei no nível que eu desejo estar. Você já? Pensa aí com você. Você já chegou no nível de relacionamento com Deus que você quer estar? Eu confesso que eu ainda não. Isso está me angustiando. Eu quero mais e mais. Será que a gente poderia crescer junto? Isso é um convite. Eu estou fazendo um convite à igreja agora. Será que você quer crescer comigo? Poderíamos crescer juntos? Poderíamos nos dobrar diante do Senhor e começar a lembrar, se arrepender e voltar às primeiras obras? Porque nós vemos duas possibilidades nessa postura: rejeitar a restauração, e aí vem o castigo, ou eu posso atender o apelo de restauração e desfrutar do paraíso. Como? Comendo o fruto da árvore da vida. O que queremos? Irmãos, se nós pararmos para pensar o tamanho do amor de Deus a nós, o que o apóstolo Paulo diz? Que o amor de Cristo nos constrange. Ele estava constrangido. O amor de Cristo ainda nos constrange, ou a gente já acostumou com ele? Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento.